Boa tarde, hoje é dia 26/3/2020 e várias pessoas me pediram para que eu pudesse gravar um outro vídeo falando de coisas mais básicas, de uma maneira mais simples e medidas que são básicas talvez para o dia a dia, para evitar a infecção com o coronavírus, o Covid-19. Então a gente sabe, eu montei uma palestrinha aqui, voltar ao tempo de professor, montei uma palestra em PowerPoint para que a gente possa discutir algumas coisas. Então a gente sabe que o vírus, na verdade, essa discussão é uma discussão bem ainda controversa no seguinte sentido, que o vírus ele não é um organismo vivo. Obviamente ele não é, porque ele não tem as organelas, mas curiosamente, como um organismo vivo pode adentrar uma célula humana ou uma célula animal e causar o dano que causa. Quer dizer, então existe, nesse aspecto, existe aí uma discussão, mas de qualquer maneira, a gente sabe que ele é uma molécula de proteína, na verdade ele é uma proteína, que ele é protegido por uma camada, ele não tem uma membrana, então ele tem um capsídeo, na verdade é uma estrutura externa, que não é uma membrana celular como nós temos, ou como os vegetais têm, ou como os animais possuem. Então ele tem, na verdade, uma camada que protege essa molécula de proteína, e essa camada externa é uma camada de gordura, de lipídios, de gordura. E obviamente que quando esse vírus ele adentra a mucosa nasal, bucal, dos olhos, ocular, ele acaba entrando, invade essa célula, libera, na verdade, o seu material internamente essa célula acaba sendo uma célula que se torna agressora e multiplicadora do seu DNA, né? E isso ele acaba infectando e causando o que causa, nós sabemos aí das doenças que são virais. Por ser, na verdade, então, essa molécula de proteína e revestida por gordura, a gente sabe que esse vírus ele acaba tendo uma forma que é latente, mas ele se deteriora se, obviamente, ele não tiver um parasita, uma célula para que ele possa parasitar. Então ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa ter uma célula para poder viver. E obviamente que o tempo de desintegração, de desestruturação dessa sua estrutura vai depender de vários aspectos. Aí que são aspectos importantes para aquilo que nós comentamos sobre a disseminação e a virulência desse Covid-19, que é o SARS-2, que a gente chamou de SARS emergente, para poder realmente causar o que causa. Então nós sabemos que a temperatura, umidade e o tipo de material que ele se encontra, eu vou mostrar, vai ter algumas alterações em termos de horas e dias da sua permanência. Então, na estrutura, quando a gente olha a estrutura desse vírus, né, porque a gente tem uma tendência de pensar que o vírus é quase como uma bactéria que está aí causando infecção. A estrutura dele é essa estrutura simples. Então, essa estrutura aqui ele é bem simples, realmente, tem essa gordura que o protege, esse lipídio que o protege, e se nós tivermos um sabão detergente, nós vamos quebrar essas moléculas lipídicas externas à proteína viral e nós vamos desestruturar esse vírus, ou seja, vamos matá-lo. Então, por isso, eu vi muita gente correndo atrás de álcool, e gente brigando por álcool, e nessas alturas do campeonato, o álcool que custa R$6, 1 litro, as pessoas estão vendendo 50 ml a R$50, e assim foi, né? Então, o ser humano é assim, no meio da desgraça sempre aparece um para poder ter o lucro e ganhar em cima dos outros. Assim como também um monte de gente fazendo vídeos
aqui e monitorizando os seus vídeos para que eles, para que se ganhe alguma coisa em cima disso. Eu acho que nessa época de dificuldades, nessa época de confusão, nessa época, precisamos largar a mão de ser miseráveis, de ser gananciosos e pensarmos realmente em ajudar as pessoas, né? Por isso que meus vídeos aqui não tem nenhum tipo de monitorização, porque não é o foco, né? Então a gente sabe que o sabão e o detergente, esse é o melhor remédio para desestruturar, para quebrar essa gordura, esse invólucro externo da proteína viral. E obviamente a hora que a gordura ela é quebrada, obviamente expõe a proteína e ela vai se decompor. Então você veja que na estrutura desse vírus, é um vírus, a sua estrutura viral, ela é muito frágil, ela é muito simples na sua estrutura, vamos entender, né? Veja que interessante, essa biologista celular especializada em coronavírus, está no Johns Hopkins University, ela colocou assim, que é muito mais provável que você pegue a infecção através do ar, estando perto de alguém, do que através de uma superfície. Limpando a superfície com desinfetantes ou sabão é muito efetivo. Tudo bem, essa é a afirmação dela. Eu creio que é uma afirmação verdadeira. Porém, né, ali é a minha observação, nós não limpamos todas as superfícies frequentemente. E nós vamos ver que existem superfícies que o vírus pode ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias. No início se falou de 5 dias a 7 dias. Então, as pesquisas que foram vindo da Universidade de UCLA, a Universidade também da Johns Hopkins, foram elucidando algumas coisas. Então, esse aspecto de que nós podemos pegar muito mais facilmente o vírus de uma pessoa do que uma superfície é um negócio meio complicado. E veja que interessante, porque foi no início quando começou a surgir toda a questão aí da infecção, de humano para humano, e o homem passar para o homem, e então foi interessante, porque as pessoas diziam assim, olha, se você for espirrar, espirra assim. E agora nós vamos nos cumprimentar assim. Quer dizer, uma coisa que chega a ser absurda, né? Então, o meu espirro cheio de vírus foi exatamente no cotovelo da outra pessoa que usou, sei lá, um lenço, pôs no bolso, ou seja lá o que for. No fim, a gente está disseminando aí o vírus para todo lugar. Não precisa, se essa é a questão, não precisa abraçar, beijar, sentar no colo do outro para poder dar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não precisa essa tão proximidade nessa época que nós estamos vivendo. É uma época especial, então vamos ter que mudar um pouco a nossa forma de nos relacionarmos com o ser humano, com a outra pessoa. Então, quem sabe, o oi é o suficiente distante, né? Um oi distante, não precisa encostar na pessoa, não precisa pegar na pessoa. Por que tem que dar uma cotovelada? Por que tem que dar um chute no pé? Né? Não precisa. Isso eu achei curioso isso, né? Então dá uma espirrada enorme no teu cotovelo e depois cumprimenta a pessoa com o cotovelo. Inclusive mostraram os políticos na Alemanha e na Inglaterra se cumprimentando com o cotovelo, né? Cheio do Covid-19. Bom, o calor, veja que interessante, o calor também, sabemos que o calor, obviamente que o calor ele desfaz a gordura. Então é interessante nós usarmos, por exemplo, água quente para lavarmos as coisas, para fazermos limpeza, porque nós sabemos que é um fator coadjuvante, né? O vírus não gosta desse calor, e além de que a água quente ela acaba produzindo mais espuma. Então, mais espuma, mais sabão espalhado, mais sabão para combater a gordura, calor, vai desestruturar essa gordura, vai expor a proteína viral e o vírus vai morrer. Então, limpeza em geral com sabão, melhor do que álcool, sabão, isso é o grande remédio da humanidade, é usar o sabão para tudo, né? E com a água quente ainda se torna um fator bem mais interessante. Álcool, mistura alcoólica acima de 65%.
Obviamente que a gente sabe que o álcool etílico ele também dissolve a gordura, é basicamente aquela camada externa do vírus. Então é possível usar, mas esse álcool, o álcool que nós compramos no mercado, normalmente é um álcool, tem um álcool de 40%, tem um álcool de 70%, e algumas outras soluções que são alcoólicas ou alguns desinfetantes que têm alguma quantidade de álcool. Não adianta, se não tiver essa concentração pelo menos aí de 65% a 70%, não adianta também ser 100%, tem que ser exatamente essa concentração, que é um desinfetante de alto poder de desinfecção, é um produto, né? E teremos que usar dessa forma. Mas as pessoas basicamente correram atrás do álcool nos mercados, em todos os lugares, desesperados. Eu vi gente realmente, eu cheguei a observar gente brigando por pegar álcool e últimas... Não faz sentido. E eu caminhando e indo para outro setor para ver o Que Boa, né? Tava lá, cheio de Que Boa expostas para a Que Boa exposta para ser comprada, né? Então tá aí, ó, o hipoclorito de sódio é 1%, quem quiser pode ter nas dentais, nas lojas odontológicas, de material odontológico, a gente compra hipoclorito de sódio 1%, que também ele dissolve a proteína, mas veja bem, ele vai decompor o vírus então por dentro, então eu preciso ter uma quebra inicial para que esse hipoclorito possa adentrar a estrutura proteica, ele vai desnaturar a proteína, porém se ele não passar pela gordura, que é a camada externa, né, lembre, não é uma membrana, é uma camada externa, nós não vamos conseguir a efetividade desse hipoclorito. Mas se você passar, imagine, um sabão com hipoclorito, maravilhoso, porque nós vamos quebrar a gordura, vamos ter acesso à proteína, vamos desnaturar essa proteína e ponto final. Se você quiser fazer em casa, há a possibilidade de você pegar aí uma proporção simples, que é 50 ml da sua Que Boa, do alvejante, que você compra em casa, compra para usar em casa, para limpeza, dilui para 1 litro. Ou se você disser, mas eu não sou eu, não preciso de grande quantidade. Então tá bom, então use uma medida da Que Boa que você comprou e dilui para 10 medidas de água. Então você pega e faz a proporção talvez em menor quantidade, se é que você não quer gastar muita quantidade, porque não há necessidade. Evite usar água oxigenada. Então me perguntaram, água oxigenada também não é uma coisa boa, porque daí faz aquele monte de borbulhação de oxigênio e mata tudo. Veja, o grande problema é o seguinte, o o peróxido de hidrogênio, na verdade, ele dissolve a proteína do vírus se ele for puro. Então, em alta quantidade, ele vai destruir a proteína viral, mas novamente ele precisa passar pela camada lipídica de gordura para chegar lá e destruir. Só que a gente sabe que o peróxido de hidrogênio puro ele é extremamente tóxico, ele desnatura a célula e no fim acaba causando dano à pele. Então não vá por esse caminho, né? Outra coisa, me perguntaram, mas por que agora estão falando que a azitromicina, um antibiótico, resolve e mata vírus? Não, nenhum tipo de antibiótico, seja ele bactericida ou bacteriostático, vai ter uma efetividade contra o vírus. Obviamente, contra o vírus são agentes antivirais. Nós sabemos que alguns tipos de infecções bacterianas vão ser oportunistas e esses pacientes podem acabar morrendo de outros tipos de infecções geradas por bactérias. Então, por isso a associação da azitromicina, o Zipec, o Zitromax, junto com a cloroquina que está sendo preconizado aí para ser utilizado no mundo. Então, esse é o raciocínio por trás do uso do antibiótico. Não que ele por si só vá matar o vírus. Isso aqui é interessante. Então, a gente tem aí alguns trabalhos mostrando o tempo de vida desse vírus. Aí existem alguns que dizem durante 3 horas, durante 4 horas, o vírus consegue permanecer no ar.
e daí ele vai se depositar sobre uma superfície, você vai lá encostar naquela superfície, vai passar a mão no olho, e vai pegar a mão no olho e dar uma coçada no nariz, e daí toca no seu filho, e aí vai disseminando, é assim que dissemina. Mas fica aí essa questão. O cobre, superfícies de cobre, por falta também do mesmo tempo aí do que poderia estar vivendo no ar. Em papelões, aproximadamente um dia. A gente sabe que no plástico, basicamente vidro e metal, nós temos aí até 72 horas, alguns trabalhos diziam que podia até ficar 5 dias. Então você veja aí, né? Você pega aquele carrinho que está ali, né? O carrinho de compras. Então veja aqui aquilo que aquela Carolyn, aquela biologista especializada em coronavírus, comentou. Você fica o tempo todo em casa, sozinho, você não encosta ninguém, você simplesmente desceu e usou o isqueiro lá, né, que eu mostrei, para apertar o teu andar do teu elevador, entra no teu carro e você chega no mercado e diz, puxa, graças a Deus, ninguém chegou perto de mim, ninguém tossiu, ninguém espirrou. Daí você vai, pega o carrinho para fazer compra e esse carrinho foi usado há 2 horas atrás por alguém que estava completamente com o nariz escorrendo e limpava o nariz e né, pegando os produtos, limpando o nariz, pegando os produtos, devolvendo o produto nas prateleiras e assim por diante. Então de nada adiantou, por isso que eu acho assim, aquilo que ela comentou é um pouco discutível, né? Veja, em ônibus, então nós podemos nos preocupar que a proteção contínua e não é só para nessa época de frio que vamos entrar no sul, no hemisfério sul como um todo. É claro que alguns países não têm por exemplo, Gana, né? Tem um colega de Gana, ele falou, nós não temos o tempo da gripe, não existe gripe aqui em Gana, né? Então, obviamente que para eles é uma situação diferente, mas como no hemisfério sul, nós, por exemplo, a América do Sul como um todo vai acabar entrando nesse período da gripe, então imagine que não é só para o coronavírus. Essas medidas de contenção, de higiene, de cuidado pessoal, valem sempre. Valem sempre. Eu acho que o grande resultado que a gente vai acabar obtendo após vencer essa fase aí de infecção e de desgraça que estamos vivendo é as populações, as pessoas aprenderem a se cuidar mais e aprenderem realmente a proteger a si mesmas e os seus filhos e assim por diante, a sua família. Então precisamos cuidar. Veja aqui, eu coloquei aqui no ladinho esquerdo o tamanho de, por exemplo, um cabelo. Claro que aqui está aumentado, obviamente, né, nessa figura, o tamanho de um cabelo, mas proporcionalmente um cabelo seu em relação a uma gotinha de saliva ali, ó, com um vírus que estaria dentro dessa gotinha. Então, obviamente que é uma coisa que nós não vemos, então nós não sabemos, precisamos realmente conter. Então é assim que nós vamos fazer. Se você espirrou, vá lave a mão. Então as pessoas dizem, não, então dá uma espirrada no braço ou alguma coisa assim e continue a tua vida. Daí o teu patrão chegou, o teu colega chegou, encostou no teu braço, não adianta. Se você espirrou, obviamente espirra para um lugar onde não tem ninguém. Se você espirrou na sua mão, ou na camisa, o ideal seria trocar a sua camisa e ir no banheiro, lavar as mãos, lavar o rosto, lavar o nariz, para evitar uma coisa que nós sabemos que é a carga viral. Então, assim, uma pessoa que houve um contato com alguém conversando com uma outra pessoa que estava contaminada pelo vírus, mas estava usando máscara, você estava usando máscara, é completamente diferente de uma pessoa que espirrou em cima de você estando contaminada. A carga viral, a quantidade de
carga viral que você recebeu é muito maior. E tem trabalhos bem claros mostrando quanto maior a carga viral, maior são os sinais e sintomas dessa doença. Então, novamente entra mais um viés nos trabalhos de pesquisa. Porque quem está adoecendo, ele adoeceu mais. Será que por causa da diferença de cepa viral, a cepa L, a cepa S, ou porque ele foi exposto a uma maior quantidade de carga viral? Ele recebeu um banho de vírus. O outro recebeu, encostou numa superfície e passou na boca, ou no nariz, ou nos olhos, e acabou sendo contaminado. A expressão dessa doença será completamente diferente. Então nós sabemos que essa carga viral tem um aspecto muito importante na representatividade da doença, e por isso que nós não podemos generalizar. Entrou em contato, vai ter um grau severo da doença. Não é assim que funciona nas pandemias virais, não é assim. Então precisamos ter cuidado. Dados aqui que vieram da China, é interessante que o pico da doença aparece depois do quinto, do sexto dia, e o corpo humano precisa aproximadamente 10 dias para poder se recuperar. Porém, alguns casos foram notados que era necessário até 21 dias. Então você veja que quando nós olhamos aquela tabela lá que nós encontramos no World Meters, .info coronavírus, nós vamos ver que parece que aquele pessoal que ainda está infectado, nunca acontece nada com eles. É que nós precisamos aí de um prazo pelo menos de 10 a 21 dias para que essas pessoas se recuperem, ou elas realmente se tornem severas, ou elas até morram. Então, novamente, ligados àquela questão da carga viral. Então, eu preciso ter esse tempo para que o corpo possa se livrar dos sinais, dos sintomas, mas tendo em si o genoma desse vírus, vai acabar ainda fazendo a transmissão. Então, por isso, a alta transmissão dessa doença do Covid-19 e o seu crescimento exponencial. Então é um dado bem interessante, eu achei interessante trazer esse dado, apesar de que isso não é prático, mas é interessante a gente saber. Olha que interessante, moléculas, os vírus, então, permanecem estáveis no frio, né? Eles permanecem, eles continuam, têm a tendência de permanecer mais tempo, ou em lugares artificiais que foram refrigerados artificialmente por ar-condicionado, uma casa, o seu trabalho, o seu carro. Então nós precisamos ter esse cuidado. O Covid-19 ele precisa de ter umidade e, por algum motivo, a escuridão. É uma coisa do inferno mesmo, né? Precisa estar úmido, frio e escuro. Então parece que o coronavírus, ele não gosta muito de lugar seco, não gosta de lugar quente e superfícies que são brilhantes. Certo? Olha que interessante esse dado. Eu achei interessante trazer isso aqui. É curioso. Posso reutilizar a máscara e tudo mais? Me perguntaram, mas e se eu lavar a máscara? Bem, bom, se a tua máscara é uma máscara de pano é uma coisa, se a tua máscara é uma máscara de um algodão fino, que essa plástica essa máscara cirúrgica que a gente usa, simples, não a N95, daí não tem como. Você vai lavar e vai destruir, vai criar romos, vai piorar, vai aumentar a área de exposição dessa máscara. Mas interessante, a luz ultravioleta decompõe a proteína viral, sabe-se disso, o Johns Hopkins University que dá essa informação. Então desinfectar com luz ultravioleta pode ser feito, seria uma boa opção. Interessante isso, né? Obviamente que não pode ser usada a luz ultravioleta sobre a pele, ou sobre a mão, porque obviamente tem a possibilidade de desenvolver, inclusive, câncer de pele devido à quebra do colágeno nosso, celular.
É algo que é bem legal. O vírus não passa por pele saudável, né? Sabemos que o ácido ascórbico, a vitamina C, tem um grande papel na recuperação celular. Então, é interessante que o Albert Einstein tomava 18 gramas por dia de vitamina C. Ele sabia de alguma coisa que, talvez para ele, na concepção dele, como cientista, pesquisador e meio louco, todo cientista e pesquisador tem um pouco de loucura, louco em si, então tomava altas doses de vitamina C. Fica aí a dica para você tomar. Eu tomo minhas vitaminas C, tome as suas vitaminas C também, para você ter a regeneração celular no seu corpo se dar de forma mais efetiva, mais rápida, turnover celular, né? Vinagre, me perguntaram, excelente, ótimo para salada. Então, coloque ele na salada, só para isso. Vodka, pode fazer uma caipirinha, excelente para tomar também, né? Com limão, quem sabe vodka e limão, os dois juntos, quem sabe um pouquinho, uma gotinha aí de saponáceo, talvez ajude. Olha, eu vi aí um vídeo que comentou que a Polônia, o governo sequestrou todas as garrafas de vodka, só pode ser piada, né? Só pode ser piada, porque a vodka, mesmo a vodka na Polônia tem uma concentração aproximadamente de 40% de álcool. A não ser que esse governo tenha sequestrado, confiscado todas as vodkas para tomarem e festejarem alguma coisa, mas para nada serve, a não ser para deixar o vírus um pouquinho tonto. A questão do enxaguatório bucal, isso eu achei interessante, porque existe, veja, é curioso, existe um trabalho, está aí citado aí na tela, de pesquisa acerca dos enxaguatórios bucais. Existe, por aquilo que parece, dezenas aqui no Brasil. E ao redor do mundo, num todo, né? Mas quando a gente pega a determinação do FDA americano, ele diz que os enxaguatórios bucais eles devem ter 10% de álcool. E nós sabemos que o Listerine tem 26,9% de álcool na sua constituição. E esse trabalho aqui mostra um monte de dados, se você quiser aí, curiosidade, vale. Mas o que é interessante, ficou bem sabido desse caso aí no Paraná, que um sujeito acabou causando um acidente de trânsito e a desculpa foi que ele tinha tomado Listerine, enxaguatório bucal com álcool, por isso ele estava alcoolizado, né? Então, tem que ter tomado pelo menos uns 15 litros de Listerine. Quanto mais confinado o espaço, então a gente sabe isso aí, o pessoal que acaba indo trabalhar de ônibus e assim por diante, maior a concentração do vírus. Novamente está ligado àquela questão da carga viral, alguém tossiu, espirrou, e não adianta, e não pense que fora dessa época, antes do Covid, todo mundo não estava pegando um monte de coisa. Então os resfriados passam dessa maneira, as gripes passam dessa maneira e outras doenças virais. Quanto mais aberto, mais ventilado, naturalmente, menos probabilidade de nós termos concentrado vírus nessa região. Bom, isso aqui é básico, mas eu acho que vale discutir e falar e mais uma vez realçar. Lavar as mãos depois que você tocou na boca, no nariz, coçou o nariz, na comida, fechaduras, maçanetas, interruptores, controle remoto, TV. Você tem que estar limpando o tempo todo, né? E não precisamos nem discutir a questão aí do banheiro. O povo precisa aprender noções básicas de higiene. Então precisamos ter esses cuidados. Quem sabe com todo esse medo aí que todo mundo está passando, quem sabe um pouco da maneira com que as populações se cuidam em termos de higiene, melhora. Mas, obviamente, nós sabemos que existe um dado também aí, que é a questão socioeconômica de populações. Outra coisa, muito tipo de bactérias e vírus, eles podem se acumular em micro rachaduras, e principalmente nos idosos, né? É importante os idosos usarem hidratante para poder, veja, hidratante para tirar aquelas micro rachaduras, alta quantidade de vitamina C para reparar o tecido celular. São coisas que vão se somando
para que nós possamos estar protegidos. E não essa loucura que está sendo aí de divulgar, de ficar dentro de... As pessoas enlouquecem. Você ficar um mês sozinho, ou com a sua família, ou com a sua esposa, ou com o seu único filho, ou com a sua filha, ou seja lá o que for, o seu cachorro, você acaba, as pessoas vão ficar enlouquecidas. Não dá para confinar. Precisamos olhar isso com bastante carinho. E outro último detalhe, a mulherada que gosta de ter unha gigantesca, não tem problema nenhum, é muito bonito, quando pinta fica muito bonito, porém se você coletar o que está debaixo dessa sua unha e colocar dentro do microscópio, a bicharada vai aparecer, quem sabe encontra até rato, né? Bom, essa é a minha dica aí para vocês, eu acho que isso são detalhes bem básicos para que vocês possam, no seu dia a dia, se protegerem e olharem com mais cuidado essa questão aí da transmissão da infecção e também de você contrair a contração, para você contrair a infecção, contrair o vírus. Contrair o vírus não quer dizer que você adoecerá e morrerá. Você pode ter sinais e sintomas que podem ser, às vezes, nem presentes, imperceptíveis, às vezes vão ser perceptíveis, ser pequenos, moderados, podem ser mais severos. Então, não entre na loucura, no pânico de que todas as pessoas, você viu uma pessoa, a pessoa olhou para você e disse, meu Deus, eu acho que eu me contaminei pelo olhar. Não, vamos devagar. Não é dessa forma que o vírus passa. Vamos olhar com bastante atenção esses dados, que são dados de higiene para todos nós. Tá bom? Então fica aqui a minha dica e espero que vocês gostem desse vídeo. Tá legal? Então, até mais. E eu vou desligar aqui a nossa apresentação. Tudo de bom, tenha um bom dia.